Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Trabalhista Legal. Eu espero de coração que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, um tema que gera muitas dúvidas e que pode mudar completamente a forma como você lida com o seu dinheiro quando tem um processo contra o governo. Você sabia que existe a possibilidade de vender o seu precatório e receber o valor antecipadamente, sem precisar esperar meses ou até anos pelo pagamento que o governo faz? Pois é, isso existe, é legal. Tem previsão na lei e cada vez mais pessoas estão se perguntando: será que vale a pena vender o precatório? Será que é um bom negócio para mim? É sobre isso que eu quero conversar com você até o final desse vídeo, porque você vai entender como esse mercado funciona, quais são os riscos, quais são as vantagens e se esse tipo de negócio faz ou não sentido para a sua vida, para a sua realidade, para a sua necessidade no momento. Antes de entrar a fundo no tema, eu já quero te pedir uma coisa muito especial. Se você gosta de estar sempre bem informado sobre os seus direitos, se você quer acompanhar todas as novidades sobre INSS, precatórios, aposentadorias, pensões, direitos trabalhistas, já se inscreve aqui no canal Trabalhista Legal, porque assim você não perde nada. E não esquece de deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e leva essa informação para mais pessoas que também precisam conhecer os seus direitos. E já aproveita para comentar aí embaixo, você venderia o seu precatório ou esperaria para receber o valor integral? A sua opinião pode ajudar muita gente que também está em dúvida nesse momento. Agora vamos ao que interessa. Primeiro, vamos esclarecer o que é um precatório. O precatório é uma espécie de ordem de pagamento que o Poder Judiciário envia para o governo depois que você vence uma ação judicial contra o Estado, contra a União, contra o INSS ou contra qualquer outro ente público. Imagine que você entrou com uma ação para pedir aposentadoria, por exemplo, e conseguiu vencer. O juiz declara que você tem direito à aposentadoria, que deveria estar recebendo desde a data em que fez o pedido, e por isso você tem direito também a receber os valores atrasados. Só que ao contrário do que acontece entre particulares, em que a condenação normalmente gera uma obrigação de pagar de imediato, quando o condenado é o governo, o pagamento não é imediato. Ele é feito por meio desse documento chamado precatório, que é inscrito no orçamento público para pagamento no ano seguinte. Funciona mais ou menos assim. Até o dia 2 de abril de cada ano, os juízes enviam para o governo a lista dos precatórios que foram expedidos. Esses precatórios são incluídos na lei orçamentária e só podem ser pagos no ano seguinte. Então, se o seu precatório foi expedido até 2 de abril de 2025, ele será incluído no orçamento e poderá ser pago em 2026. Mas se ele foi expedido depois de 2 de abril de 2025, aí só em 2027. É um prazo que pode parecer curto no papel, mas para quem está esperando esse dinheiro, muitas vezes já contando com ele, essa espera é angustiante. E é justamente por causa dessa demora que surgiu o interesse em vender precatórios. Empresas, fundos de investimento e até investidores individuais passaram a oferecer a compra desses créditos. Funciona como uma negociação. O dono do precatório transfere o direito de receber o valor no futuro para uma empresa ou um fundo. E em troca recebe um valor menor, mas de forma imediata, à vista. Assim, quem compra o precatório assume o risco de esperar pelo pagamento do governo, e quem vende recebe o dinheiro agora. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo prático. Imagine que o João, nosso amigo aqui do canal, venceu uma ação contra o INSS e tem um precatório de R$100 mil para receber. Só que desse valor, ele tem um contrato de honorários com o advogado de 30%. Então, na prática, o valor líquido que vai para ele é de 70 mil. O que acontece se ele for negociar a venda desse precatório com uma empresa especializada? Essa empresa não vai pagar os 70 mil integrais porque ela quer lucrar e porque vai assumir o risco da demora e da incerteza do pagamento. Então, na média, essas empresas pagam algo em torno de 40 a 45 mil reais à vista. Ou seja, o João, ao invés de esperar um ano e meio, às vezes até mais, ele recebe de imediato esse valor reduzido, mas já tem o dinheiro em mãos. E aí vem a grande questão.
Compensa vender o precatório? A resposta não é tão simples, porque depende de cada pessoa, depende da necessidade que ela tem, depende da pressa, depende da situação financeira. Se a pessoa está tranquila, não tem dívidas, não tem urgências, provavelmente o mais vantajoso é esperar e receber o valor integral. Mas se a pessoa está passando por dificuldades, se tem uma dívida com juros altíssimos, se corre o risco de perder um imóvel, se precisa de dinheiro para um tratamento de saúde, ou até mesmo se tem uma oportunidade de investimento que pode render mais do que a diferença do valor, aí pode fazer sentido vender o precatório. Eu vou contar para você um caso real de um cliente que veio até o nosso escritório. Ele tinha um precatório para receber, recebeu uma proposta de uma empresa e veio nos perguntar se valia a pena vender. Nós sentamos, fizemos as contas, mostramos quanto ele tinha direito, quanto a empresa estava oferecendo e a diferença entre esperar e vender. Ele ouviu tudo e disse: doutor, eu quero vender, sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de comprar um terreno que eu quero há muito tempo e agora esse terreno foi colocado à venda. Se eu esperar os 18 meses até receber, eu vou perder o negócio. Então eu prefiro receber menos, mas garantir o imóvel que eu tanto queria. Nesse caso, valeu a pena vender, porque o benefício que ele teria com a compra do imóvel era maior do que a diferença que perderia no valor do precatório. Outro caso, uma senhora endividada, pagando juros altíssimos no cartão de crédito, quase perdendo a casa para o banco. Para ela, a venda foi a salvação, porque ela quitou a dívida, tirou os juros abusivos do caminho e ainda conseguiu respirar aliviada. Agora, perceba que em ambos os casos houve uma necessidade imediata que justificava a venda. Se você não tem pressa, se não tem dívida, se não tem urgência, o melhor a fazer é esperar e receber o valor integral. Mas é preciso muito cuidado. Infelizmente, como em qualquer mercado, também existem golpes. Pessoas mal intencionadas podem tentar se aproveitar da necessidade dos credores para oferecer propostas enganosas, valores muito abaixo do razoável, ou até mesmo prometer pagar e depois não honrar. Por isso, se você estiver pensando em vender um precatório, procure sempre orientação de um advogado de confiança. Verifique a idoneidade da empresa compradora, peça referências, pesquise o histórico, veja se ela já atuou em outros casos e só assine qualquer documento depois de ter certeza absoluta de que está fazendo um bom negócio. Agora, deixa eu te perguntar, você venderia o seu precatório? Comenta aí embaixo, porque eu quero muito saber a sua opinião. E aproveita também para compartilhar esse vídeo com amigos, familiares, conhecidos que tenham precatórios para receber. Essa informação pode evitar que alguém caia em golpe, pode ajudar uma pessoa a tomar uma decisão consciente e responsável. E eu já quero aproveitar para te lembrar de algo muito importante. Aqui no canal Trabalhista Legal, nós temos uma playlist completa sobre precatórios, onde eu explico desde o que é um precatório, como funciona o pagamento, os prazos, as diferenças entre RPVs e precatórios, como acompanhar o processo e muito mais. Então, depois que você terminar esse vídeo, não deixa de assistir a playlist completa, porque eu tenho certeza que ela vai tirar muitas outras dúvidas que você pode ter. Além de tudo o que já falamos, é importante destacar um ponto jurídico que muita gente não sabe. A cessão de crédito de precatório, ou seja, a venda para terceiros, está prevista no artigo 100 da Constituição Federal e também no Código Civil. Isso significa que não existe nada de ilegal nessa operação, mas ela precisa ser feita de forma transparente e devidamente comunicada ao juiz do processo, porque só assim o tribunal vai reconhecer que aquele crédito mudou de titularidade. Esse cuidado é essencial para que no momento do pagamento não haja problemas nem bloqueios. Outro detalhe que merece atenção é o fator emocional. Muitas pessoas, ao receberem a notícia de que ganharam a ação e terão direito a valores atrasados, já fazem planos, já contam com aquele dinheiro. E quando percebem que vão precisar esperar mais de um ano, vem a frustração. É justamente nessa hora que surgem as empresas compradoras. Por isso, é fundamental refletir com calma, colocar no papel as contas, pensar nas necessidades reais. Vender pode resolver um problema imediato, mas também pode significar abrir mão de uma quantia significativa no futuro.
Eu também quero deixar claro que o mercado de compra e venda de precatórios, por ser relativamente novo e em expansão, ainda está se estruturando. Algumas empresas sérias atuam nesse ramo, mas também existem aventureiros que querem se aproveitar da pressa dos credores. Então, meu amigo, minha amiga, nunca tome uma decisão sem antes conversar com seu advogado, sem antes buscar informações confiáveis. E antes da gente encerrar, deixa eu reforçar. Aqui no canal Trabalhista Legal, eu já preparei uma playlist completa sobre precatórios, explicando em detalhes tudo o que você precisa saber, desde os conceitos básicos até as questões mais avançadas. Então, se esse assunto é de interesse para você, não deixe de assistir a essa playlist, porque ela vai abrir ainda mais os seus olhos e evitar que você perca dinheiro por falta de informação. Agora, para fechar, eu quero deixar uma reflexão. Vender ou não vender o precatório não tem resposta única. Cada caso é um caso. Se você não tem urgência, o melhor caminho é esperar e receber o valor integral, porque afinal de contas esse dinheiro é seu por direito e cada centavo faz diferença. Mas se você tem uma necessidade imediata, um investimento irrecusável, uma dívida que está sufocando, aí sim pode valer a pena negociar a venda e ter o recurso em mãos agora. O mais importante é que você faça essa escolha de forma consciente, sabendo exatamente o que está abrindo mão e o que está ganhando em troca. E é para isso que estamos aqui, para trazer a informação clara, simples e objetiva, para que você tenha autonomia e segurança nas suas decisões. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal Trabalhista Legal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, comenta aí embaixo se você venderia ou não o seu precatório e compartilha esse vídeo com alguém que pode estar vivendo essa mesma dúvida. E não esquece, assista a nossa playlist sobre precatórios, porque conhecimento é poder e quem conhece seus direitos não perde dinheiro. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no Trabalhista Legal.